Oi, gente, a transmissão caiu. Eu vou começar, eu vou continuar aqui do. Eu acho melhor começar de novo, né? Para quem tiver perdido aí alguma coisa, é, eu vou começar novamente, tá? Bom, hoje a nossa aula então vai ser sobre ergonomia. E aí, antes de iniciar mesmo ó, o conteúdo, já quero avisar, né, que eu vou disponibilizar um material sobre essas principais medidas aqui de ergonomia no meu canal no Telegram. E aí você vai poder, se você não é cadastrado ainda, você entra no Instagram, cadastra no link da bio, né? Faz o cadastro, só clicar, né? Clica, já vai para o Telegram. Lá no Telegram vai ter um PDF, né, sobre ergonomia e ele vai estar protegido por uma senha. Você ficando nessa live aqui comigo até o final, vou te passar a senha, tá? Então vamos lá, vamos começar aí sobre essas questões de ergonomia. Então, para quem não sabe, né, a ergonomia é a ciência do ambiente é, que torna, né, o ambiente de trabalho mais seguro e mais confortável para os trabalhadores. Para isso, né, a ergonomia usa o conhecimento do design de interiores, de produtos e de mobiliário, agregando ao conhecimento da antropometria, que é o ramo da antropologia que estuda as medidas e dimensões dessa parte do corpo humano. Né? Então, portanto, né, essa ciência não é só útil só para o ambiente de trabalho, mas ela é útil para todos os seres humanos, porque para facilitar e trazer praticidade, conforto para o nosso dia a dia. Né? Já imaginou aí fazer horas aí de home office, quem está aí trabalhando em casa na pandemia, né, em uma mesa muito baixa, ou em uma mesa fora do padrão? Né? Quantas pessoas aí estão trabalhando na mesa de jantar e se sentem muito desconfortável, porque realmente a mesa de jantar não foi feita para trabalhar. Ela tem uma ergonomia apropriada para fazer refeições. Né? Para o trabalho, a medida é outra. Nós vamos ver isso aqui. Né? A medida para trabalho por exemplo, é 75 centímetros. A medida da mesa de refeição é 80 centímetros. Né? Então, tem uma diferença aí e que traz um desconforto, sim, para quem está fazendo, por exemplo, está trabalhando numa mesa de refeição, numa mesa de jantar. E, né, além disso também, né, lavar louça. Você lavar a louça numa mesa, numa bancada muito baixa ou muito alta, o quão desconfortável é, né? Então, levando em consideração todos esses costumes, hábitos e mesmo a estrutura do corpo humano, é que produziu-se, né, esse estudo e essa relação entre essas medidas, tá? E visto isso, o design de interiores ele pode inclusive personalizar um espaço de trabalho para atender, né, as necessidades de um trabalhador. Da mesma forma que ele pode personalizar um projeto de uma casa para atender determinada necessidade da pessoa, que talvez seja uma necessidade diferente de um padrão, né, diferente de uma necessidade comum. Então, tudo isso também é levado em consideração. A gente pode alterar aí alguma dessas medidas se for para um bem comum, para atender uma necessidade aí específica de um determinado morador, de um determinado cliente, né, que peça aí alguma coisa diferente, né, que tenha um hábito diferente do normal, né? Então a gente vai ter muito isso sim. Vamos supor, eu vou querer um espaço que eu possa trabalhar em cima da minha cama. Eu vou querer uma mesa para trabalhar em cima da minha cama. Então as medidas ergonômicas aí vão ter que ser estudadas para ver qual a medida entre a altura da pessoa, né, sentada na cama, vai precisar, por exemplo, uma mesa. Então, a gente vai personalizar uma mesa aí para atender essa necessidade. E, por exemplo, vai ter que ser uma mesa suspensa, sem pé, para poder ter como a pessoa colocar, né, em cima da cama. Ou, de repente, uma mesa que a pessoa possa colocar, né, enfiar as pernas embaixo e ficar em cima da cama, enfim, né, o designer ele tem capacidade para pensar nisso
e através, né, do estudo do corpo, né, da estrutura corporal e do hábito que a pessoa tem, projetar um móvel específico ali para ela. Então, por isso é importante, né? E aí você na sua casa que está fazendo seu próprio projeto de decoração, né? Lembra que na aula passada eu falei ali sobre as etapas de decoração? Pois é, aquela etapa de levantamento é aqui que entra, né? As medidas que a gente tem do espaço vão entrar aqui agora, né? Com essa parte da ergonomia. Então, de ficar atento aí às portas, né? Quando as portas forem abrir para não coincidir, ficar atento a todas essas questões aí de circulação, de abrir a porta de forno, porta de geladeira. Então, gente, parece mentira, mas existe, né? Tem pessoas que esquecem ali, põe uma ilha e esquece que vai ter uma geladeira do lado, que a geladeira precisa abrir a porta. E aí, às vezes, a porta da geladeira não abre totalmente. Já pensou? Que prejuízo e que infelicidade, que coisa péssima, né? Numa casa. Então, por isso é importante a gente entender e aprender ergonomia para poder ter, né, esse planejamento melhor aí em casa nos nossos projetos. A relação também, né, que se estabelece com a ergonomia tem a ver com a relação também da psicologia humana com o ambiente físico, porque isso é muito importante, né? O que, que é isso? É como o ser humano, né, como a pessoa, se relaciona dentro da sua casa. É um pouco dessa questão dos hábitos, né? Mas é essa interação entre o homem e o meio ambiente. Então, isso tem que ser muito levado em consideração aí no estudo da ergonomia, tá? E aí a gente usa esses dados fornecidos, né, pela essa antropometria para criar espaços imobiliários que atendam às necessidades cotidianas da casa e também do trabalho, né? Então, para dar exemplo, quanto de espaço é necessário para deixar abrir a porta do armário? Para afastar a cadeira da mesa de jantar e não bater na parede, né? Se colocarmos uma cama e duas mesas laterais, vamos conseguir andar no quarto? Que altura deve ter a bancada do banheiro? Se eu for pôr uma cuba de sobrepor, que altura eu devo deixar? Se for cuba de embutir? Se for uma cuba esculpida, que altura deve ter os armários, né, da lavanderia? Eles podem ficar muito altos? Se eu optar por fazer armários altos, o que eu posso pensar em guardar lá em cima para não ser tão complicado aí as tarefas do dia a dia, né? Então são esse tipo de coisa. O ser humano ele precisa de um determinado espaço para desempenhar suas tarefas, seja no trabalho ou em casa. E se esse espaço não estiver disponível, ele vai viver e trabalhar, lógico, né? Ele vai viver e trabalhar normal. Porém, ele pode ser até acometido de várias dores que vão causar até desconforto, doenças, né, no futuro. Então, e privações também. E talvez eles nem saibam de onde vem, né? Então é muito importante, e sem contar as frustrações, né, gente? Como eu falei aqui, já imaginou fazer aí uma ilha, né? Todo mundo sonha em ter uma ilha em casa, mas aí quando você vai ver, você esquece que tem uma geladeira ao lado. Quando você vai ver, não pode. Não pode usar a geladeira, porque não tem como abrir a porta. Então, você não vai abrir a porta da geladeira total, vai ficar sempre um prejuízo ali, né? E, nossa, isso é péssimo. Isso é muito ruim, é frustrante demais, né? E acontece, tá, gente? E não só em casa de pessoas leigas, não. Às vezes elas pedem, por exemplo, pro marceneiro fazer e ele não leva em consideração essas questões de ergonomia, ninguém pensa nisso, só na hora que fica pronto que vai ver. Né? A gente vê cada coisa por aí. Armário aéreo que não abre porque tem um outro na frente, ou colocou um pendente e o armário não abre. Enfim, tem muita coisa para pensar. Né? É um forno que ou se você abre o forno, ou você não pode abrir o forno, por exemplo, de frente, né? Você tem que sempre abrir de lado. Isso dificulta a tarefa de olhar as coisas dentro do forno, porque o ideal é você abrir de frente, ver tudo que está lá e não de lado, né?
Bom, são algumas coisas que a gente vai falando aqui no decorrer, tá? Com esses desenhos, né? Como eu disse, vou passar algumas medidas aqui para vocês. Então, e começando aqui da sala, né? De uma sala integrada. Aqui, por exemplo, eu estava explicando que se a gente tivesse portas de abrir aqui nesses dois lugares, seria totalmente complicado, porque ele estaria atrapalhando essa circulação, né? Estaria batendo na mesa, não ia poder pôr tudo que eu coloquei aqui nessa sala. Então, a porta de correr foi uma saída interessante. E se eu não faço esse planejamento, né, como na minha etapa, se eu não faço esse planejamento antes de pensar o que eu vou pôr, corre sério risco de eu pôr uma porta aí de abrir e depois, que mesa que eu vou colocar? Onde que eu vou fazer as refeições? Você pode me dizer? Né? Então, assim, a gente precisa de fazer esse planejamento em conjunto, né? Tudo de uma vez, é o que eu falei. O projeto ele tem que ser realizado todo de uma vez. A execução, sim, né? Você pode ir executando aos poucos, conforme for dando aí para fazer as coisas. Porque senão você gasta duas vezes. Aí vai lá, tá fazendo um apartamento todo lindo, tem uma porta de abrir ali que você fala, não, aqui tinha que ser porta de correr. E agora? Vou quebrar e vou pôr uma porta de correr. Olha o gasto, olha o tempo desperdiçado, energia desperdiçada, né? Então, quando a gente planeja e sabe aí dessas questões, torna muito mais fácil. E essa parte do layout é bem interessante por isso, porque ele vai proporcionar aí esse levantamento de medidas, né? Aqui, por exemplo, ó, na mesa e a parede, né? Eu tenho que deixar pelo menos 60 centímetros, entre 60 a 75 centímetros de distância, no mínimo. Para quê? Para que a pessoa possa fazer a cadeira, né? Tirar a cadeira de debaixo da mesa, se sentar, se acomodar e da mesma forma quando for levantar. Então, tudo isso tem que ser pensado. Se tivesse 40 centímetros, por exemplo, ia sufocar a pessoa ali atrás da mesa, né? Não daria espaço nenhum. O espaço de circulação é interessante que ele deixe ele maior, né? Com 80 centímetros, por exemplo, com mais espaço. E espaços menores, com menos importância, por exemplo, ao redor, né, de uma mesa de centro, eu posso deixar até 40 centímetros. Isso porque a mesa de centro é muito baixinha, então não vai ter muito problema. E uma outra questão que está se usando muito é a gente tirar essa mesa de centro e colocar a mesa bem frontal ao sofá, né? Que vai dar um apoio, vai ficar bonito, vai ficar moderno e vai permitir que a gente manuseie mais ali, empurre a mesa e tenha mais espaço de circulação no centro. Hoje em dia a gente está priorizando aí esse tipo de mesa, tá? É só ir colocando a mesa lateral quando realmente tem um espaço bem maior. A mesa central, desculpa. A mesa lateral, sempre aqui do lado também, né? É uma mesa também muito boa de apoio, muito importante. E aí vamos passar aqui para a mesa de jantar. E é a questão da altura, né? Como eu estava falando, né? Você trabalhar numa mesa de jantar não é o ideal, porque a mesa de jantar a gente tem ela a 80 centímetros de altura, é a altura padrão, até porque as cadeiras geralmente são estofadas. E a medida, né, que eu tenho que ter para acomodar as pernas é em torno de 28 centímetros, 28, 30 centímetros, tá? O espaço, olha, que a pessoa gasta, então, para a cadeira afastada, né, para se sentar e puxar a cadeira, afastar e se levantar, é de 45 centímetros, por isso que a gente deixa no mínimo 60 para a pessoa passar por trás ali também, né, poder se locomover, circular atrás. E muito interessante, né, porque que a gente deixa 90 centímetros de altura aqui para o pendente? Porque ele precisa de ser visual, a gente precisa de ter essa visão aí das pessoas, né? Precisa de ter essa visão para que as pessoas possam se olhar, conversar. Então, tudo isso também é importante.
E aí ainda na sala, né, a questão da TV, a gente tem sempre os tamanhos, né? Eu deixei para vocês no material todos os tamanhos de todos os tamanhos de TV. Então, quando a pessoa está sentada, normalmente é 50 centímetros acima do assento. O olhar, né, da TV tem que ser sempre no meio dos olhos. Isso é bem importante para a pessoa não ficar com dor no pescoço quando estiver assistindo TV, né, de ficar levantando, ou a TV estiver muito baixa. Então, afeta aí a cervical, o que é muito ruim também. E na cama, a altura da cama, a TV deve ficar 50 centímetros acima da altura da cama, tá? Então, porque cada cama tem alturas diferentes, né? Tem pessoas que têm camas mais baixas, outras têm camas mais altas. E essa é uma regra bem geral, tá, gente? 50 centímetros acima do assento. É uma posição ideal aí para colocar a TV. E aí, como eu já falei aqui, então, de quarto, eu vou falar, então, um pouquinho falei da cama, né? Vamos entrar, então, agora na parte do quarto, né? Aqui um quarto de casal, tá? Quando eu tenho um quarto de casal, um dos maiores erros que a gente vê aí na decoração, por exemplo, né, de quarto de casal, é não deixar espaço de circulação dos dois lados. Por exemplo, encostar a cama de casal na parede. Isso é um erro muito grave, porque atrapalha ali a entrada de um dos dois, né? Um sempre vai ter que entrar e depois o outro para sair, vai incomodar, enfim. Não é adequado, né? A cama de casal, ela não deve estar encostada. A cama de casal usada por duas pessoas, elas não devem estar encostadas. Elas devem estar com circulação de no mínimo 60 centímetros, que é a circulação mínima que a gente tem aí para a maioria das coisas, né? É de 60 centímetros. Então, ela deve ter essa circulação dos dois lados. Ah, Jamile, mas eu não gosto de usar a mesa lateral, e aí eu queria uma cama maior, então eu vou tirar uma mesa lateral e aumentar a cama. Não é a questão da mesa lateral, tá? Você pode não ter nada lá, mas você precisa de um espaço. E quando o quarto é muito pequeno, a pessoa faz muita questão de ter uma cama maior, por exemplo. O que a gente faz? A gente até deixa, gente, um pouquinho, mas pelo menos 45 centímetros, sabe? De que possa passar uma pessoa ali numa boa, né? Outra questão importante é o guarda-roupa. Se o guarda-roupa, mesmo que ele não vai estar no quarto, né? Mas a gente tem que pensar que o guarda-roupa, ele precisa abrir. Então, ele tem que estar, por exemplo, se esse aqui tem 55, eu tenho que ter pelo menos 60 centímetros para abrir uma gaveta dele. Mesmo que se a porta dele pode ser maior. Por exemplo, aqui esse guarda-roupa está mostrando aqui que ele tem 1,40 m. Se eu fosse fazer duas portas de abrir, não ia caber a cama aí. Ou o guarda-roupa não abriria toda a porta. Então, eu preciso fazer uma porta de correr. Mesmo assim, eu tenho a gaveta. A gaveta é quase que a profundidade toda, né? Tem os descontos lá, mas a gente calcula a profundidade toda ali do armário. Se o armário tem 55, então eu tenho que deixar pelo menos 60. E hoje em dia, eu, por exemplo, nunca projeto um armário com 55. É muito estreito, né? Porque a gente tem casaco, os homens têm terno. Então, eu já projeto armário entre 60 e 70 centímetros de profundidade. Né? Se a pessoa tem casacos muito de inverno, muito pesado, e hoje tem muita gente que viaja para fora do país e tem esses casacos e tal, que aqui não faz tanto frio assim, né? Para ter um casaco desse. Ou ternos, né? A pessoa é muito grande, tem ternos, eu preciso deixar 70 centímetros. Principalmente se a porta for de correr, gasta mais espaço ainda no armário. Então, vocês estão vendo como que esses conhecimentos são importantes, né? E que mesmo eu pegando as medidas ergonômicas já estabelecidas, eu preciso pensar no meu cliente, em especial, né? Eu preciso pensar nas minhas necessidades quando eu estou fazendo para mim. Então, eu tenho 1, 2 casacos, não importa, mas eu vou precisar, né? Meu marido tem terno, ele vai precisar. Então, de uma profundidade maior. Então, é no mínimo aí 60 centímetros de profundidade. E tomar cuidado com o que está na frente, né? Lembrando que essas portas, elas têm que abrir, as gavetas têm que funcionar, né? Mesmo se for porta de correr, as gavetas têm que funcionar. Eu tenho que entrar dentro do espaço para escolher as roupas. Então, muito cuidado, tá, gente? Jamile, mas você deixa sempre 60 centímetros? Nem sempre.
Vamos supor que eu fosse fazer que aqui não fosse um quarto de casal, né, que não fosse ter essa cama dessa largura, né, que eu tivesse mais espaço, por exemplo, entre a cama e a janela, e eu fosse fazer uma mesa de estudo aí, né? Então, o que eu faço? Se eu preciso do espaço para pôr uma mesa, na onde a mesa encontraria com o guarda-roupa, é claro que ela não vai chegar até lá, porque eu preciso de um espaçozinho. Mas eu posso deixar ali, não deixar gaveta, deixar cabideiro, e chegar com o móvel até antes, né? Deixando 45 centímetros de profundidade. E dá para uma pessoa entrar, escolher e pegar a roupa numa boa. Entendeu? Então, todo esse jogo aí de planejamento a gente precisa ter. Então, eu posso fazer isso, eu posso chegar um móvel e deixar com uma distância menor, desde que eu não tenho gaveta. Eu posso ter cabide, né? Eu posso ter nichos. Então, eu não vou ter gaveta, eu posso deixar uma distância menor, que nesse caso, né, eu tô falando para vocês que é de 45 centímetros, tá? Bom, e aí a gente vai para um dos ambientes que tem mais medidas ergonômicas. Claro que não vai dar tempo de eu falar de tudo aqui, mas eu vou falar os principais erros, né, que acontecem, que é muito comum de acontecer. As outras medidas estão, inclusive pontos elétricos, tá, gente? Instalações hidráulicas, esgoto, vai estar tudo nesse material que eu disponibilizei para vocês. É muito top mesmo. Esse material, inclusive, é um material complementar, né, que eu utilizo no curso do Decora Você. Então, assim, é um material muito bom, vale muito a pena entrar lá no grupo do Telegram para ter acesso a ele, tá? A cozinha, então, aqui, né, nessa foto em especial, eu deixei aí 2 erros bem graves. Bem graves, gente. Olha só, eu até falei num post, eu não sei se foi semana passada, acho que foi semana passada, que é o fogão encostado ou na parede ou no armário, né? Esse fogão muito encostadinho, e aqui fogão e geladeira sem uma divisória aí de armário, ainda mais problemático ainda, porque um atrapalha o desempenho do outro, né? Então, fogão quente, bem encostado na geladeira, atrapalha, gasta mais energia aí da geladeira, porque ela vai estar o tempo inteiro com a lateral ali mais aquecida. Então, ou a gente divide aí com um MDF, né, um isolante térmico, ou já não era adequado. Mas o pior, não é nem só isso, né? O pior é o risco de acidentes que tem. Por que tem esse risco? Quando a gente trava um dos lados do fogão, me impede de colocar, por exemplo, panela, não me dá espaço para mexer, né? Eu tô limitada ali com o braço para poder mexer, não me dá esse espaço. E também, eu pego uma panela de cabo, ela não tem como ficar com o cabo pro lado, não tem espaço. O cabo tem que ficar para frente. Isso é um grande risco, né, de acontecer aí acidente. É muito perigoso, não é aconselhável que aconteça isso, né, de forma nenhuma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. E outro erro grande aqui é a questão da profundidade dos armários aéreos. A gente nunca vai colocar esse armário aéreo da mesma largura do armário inferior, né? Aqui no caso ele tá me dando a impressão, né, que ele está alinhado com a geladeira, ou seja, a geladeira é maior do que a bancada, então quer dizer que ele está avançando. Olha que coisa mais louca, né? A pessoa vai cozinhar como? Vai atrapalhar, a pessoa não vai poder olhar na panela, né? Então eu tenho um armário aéreo que não me possibilita cozinhar direito, ver o que está dentro ali da minha panela. O armário aéreo, ele é sempre mais estreito do que o armário inferior. Então, o armário aéreo, ele está entre 35 a 40 centímetros, tá? Não mais que isso. E a bancada da cozinha, entre 60 e 70, 75 centímetros. Na verdade, eu ponho no máximo com 70, tá? 80 é quando a gente tem ilha, aí tem ilha com balcão, aí eu gosto de pôr 80 para minimizar ali a questão da gordura, de respingar a gordura no balcão, né? Em quem está sentado. Então, a bancada normal de uma cozinha normal é entre 60 e 70 centímetros. Tudo isso, gente, está lá no manual. Então, não se preocupe em ficar anotando, só presta atenção no que eu estou falando.
E a altura da bancada é ideal que ela seja com 90 centímetros. Né? É uma altura legal, muito boa aí para a maioria das estaturas de nós brasileiros e das pessoas em si, né? Fora também a gente usa essa altura. Importante a gente deixar esse espaço que a gente chama de sóculo no armário, que ele pode ser de alvenaria ou ele pode ser construído depois com MDF, né, resistente à umidade. Esse espaço ele tem que ser pelo menos 10 centímetros. Eu sempre coloco com 10 centímetros, porque eu acho que já é um espaço bom e não me toma espaço de armário. Mas ele também deve ser recuado, tá? Ele não vai ser da mesma profundidade da bancada. Ele vai ser recuado para quê? Para que eu possa encaixar o pé ali embaixo dele. Tá? Então, muito importante, olha que são detalhes, gente, fazem total diferença, né? Ou seja, o designer de interiores, ele é feito de diferenças, né? Não tem jeito. São feitos de detalhes aí. Outra questão também na cozinha é que muita gente não se atenta na hora de escolher a cuba. Às vezes olha lá o preço. Nossa, essa é tão bonita. Nossa, é muito mais barata que essa outra. Deixa eu comprar. Aí quando vai, compra, tem só 15, né? 15 milímetros, 15... A profundidade dela é estreita, né? Na verdade, 15 centímetros, 150 milímetros. Então, é uma profundidade muito estreita. O ideal é que tenha 20, né? A partir de 16, mas eu gosto de comprar já com 20 pelo menos, né? Se você tem panelas muito grandes, vai ter que ser até mais um pouco, mais profundas. Mas cubas muito pequenas, elas são péssimas, porque você molha toda a roupa. Fica muito ruim. Então, não é nada prático, tá? Depois, a gente tem também um erro parecido com aquele do armário, né, anterior, que é a questão do frontão. Eu deixar esse espaço aqui, ó, que a gente chama de frontão, entre o armário, entre a bancada e o armário aéreo, muito pequeno. Né? Esse espaço ele tem que ser de 60 centímetros. Isso para poder também a pessoa não atrapalhar ali de mexer, de bater a cabeça. Então, esse espaço ele precisa aí ser em torno de 60 centímetros, tá? Se eu coloco 45, vai ficar muito baixo. Eu posso até usar até embaixo no frontão, por exemplo, mas com coisas de 10 centímetros para pôr um porta-condimento, que a gente vê aí, fica até muito bonito e muito útil também. Outra dúvida muito em cozinha são as alturas da banqueta, né? Eu tenho uma ilha, minha ilha tem 1 metro, 1,5 m. Qual banqueta que eu compro? Qual a banqueta ideal? Para minha ilha tem, tipo mesa, né? Tem 75. Então, a gente tem 4 alturas aí. A primeira é a altura de mesa, né? Aquela bancada mais baixa. Então, você pode comprar cadeiras ou banquetas baixas. Aí, a gente tem a altura de 1 metro a 1,5 m. Aí eu tenho, na verdade, aqui é um tamborete, nem é banqueta, é um tamborete. Essa aqui é a banqueta baixa. Na hora que você for procurar banqueta baixa, você vai achar a banqueta em torno de 70 a 75 centímetros de altura. Que é aconselhável para balcões até 1,5 m. Os balcões de 90 centímetros, que é da altura, geralmente são ilhas da altura da bancada também. Aí, falei errado aqui, gente. Aqui são as banquetas baixas, de 60 a 65. 70 a 75 são as banquetas médias, tá? E as banquetas altas, eu nunca cheguei a 1,20 m. Eu nunca fiz bancada de 1,20 m. É no máximo 1,10 m. Mas aí eu preciso de uma banqueta alta, em torno de 80 a 85 centímetros de altura, tá? 1,20 m é super exagero, não precisa disso, né? 1,10 m é o máximo aí. Bom, e aí, visto a cozinha, né? Como eu falei, tem várias outras medidas no material. Vamos lá para os banheiros. E às vezes a gente tem banheiro muito pequenininho, principalmente banheiro quadrado, e as pessoas têm muita dificuldade de fazer um layout nesse banheiro quadrado. E aí eu já aproveito e já falo, é sempre bom a gente colocar a pia em frente à porta. Ó, tá vendo que esse espaço aqui é onde é a minha porta?
sempre bom eu colocar a pia, a bancada em frente à porta e o vaso mais escondidinho. Nesse caso, o box ele vai abrir, né, na quina aqui, ó, uma parte para cá, outra parte para lá. E o box ele tem que ter no mínimo 90 centímetros, tá? Esse é o espaço mínimo. Aqui também é o espaço mínimo do vaso sanitário, que é de 70 centímetros. Até para caber aqui uma lixeira, um ralozinho, né, entre o vaso. E também ter espaço. Se o vaso ficar muito colado na parede, a pessoa não movimenta. É o que eu falei, a pessoa não movimenta. Então vai ficar desconfortável na hora de usar o vaso. A gente precisa ter mobilidade aí. Já a bancada é no mínimo 80, tá? Você já consegue aí colocar a bancada com pelo menos 80. Se você não tiver todo esse espaço, aí você vai precisar de uma pia de coluna. A gente pode ter um espaço reduzido, mas aí vai precisar de uma pia de coluna ou uma cuba esculpida padronizada aí para você, tá bom? Quando o banheiro for linear, né? A gente tem então pelo menos 80 centímetros, mas eu julgo que o ideal seja 90. Você precisa o quê? Abrir os braços para lavar o cabelo. A gente que é pequenininho, 80 dá. Mas às vezes a pessoa é muito grande, tem um braço muito grande e vai ficar impedido de levantar os braços para lavar o cabelo, para fazer esse movimento aqui. Pensa, é um movimento básico que todo mundo faz, nem sempre todo mundo lava o cabelo todo dia, mas né, quantas vezes na semana que você faz esse movimento? É um movimento básico. E se o box for muito pequeno, ele não vai dar para você fazer isso. Então já imaginou que coisa mais triste? Você faz uma casa, projeta um banheiro dos sonhos, compra um revestimento bacana e aí o box você deixou o tamanho errado. E aí você não pode abrir o braço para esfregar o seu cabelo. Ah, não, gente, não dá, né? Então, vamos ficar de olho nas medidas aí. Como eu falei, né, o vaso sanitário pode ter no mínimo 70 e a bancada com 80 também tá interessante. Você vê que a medida mínima para o banheiro, então, seria de 2,40 de largura por 1,40 de comprimento aí. 2,40 de comprimento, 1,40 de largura. Né? Lembrando que aqui, ó, eu poderia deixar 90 centímetros para o box e 70 para o vaso sanitário. E eu não vou encostar ele, nem vou agarrar na bancada e nem agarrar no box. Lembra que ele tem que ficar no meio, para ter espaço dos dois lados. Assim eu consigo colocar uma ducha higiênica, consigo colocar uma papeleira, consigo colocar um ralo embaixo, né, do vaso. É sempre interessante ter um ralo no box e um ralo fora do box. É muito mais fácil da gente fazer a limpeza do banheiro. Então, olha, tô dando um over aqui fora da ergonomia, mas que são coisas muito úteis, né? E outra coisa muito útil que eu sempre faço no banheiro também, quando eu tô pegando a obra do início, é sugerir, gente, anota essa dica aí, porque essa é boa. É sugerir para que não deixe os registros de torneira embaixo do chuveiro, como é de costume. Deixe o registro das torneiras do lado oposto. Aqui eu vou abrir o box e vou ter o registro aqui. Principalmente quando eu tenho um banheiro com água solar, com aquecimento solar. Porque o aquecimento solar demora um pouco a esquentar. Então, se eu controlo a água desse lado de cá, até ela esquentar, eu não vou me molhar na água fria antes da hora. Então, eu vou controlar a temperatura da água aqui, esperar a água esquentar, e aí sim eu entrar para o meu banho. Então, eu não preciso ficar me molhando para poder ligar o chuveiro e controlar aí a água, né? Então, tá vendo? São detalhezinhos, gente, mas faz muita diferença, vai te deixar muito mais feliz aí na sua casa. E aí, né, eu vou contar aqui para vocês agora qual que é a senha para você ter acesso aí, então, a todas as medidas, né, de ergonomia, tanto essas que a gente falou aqui, quanto outras eu acrescentei nesse PDF, tá? Foi feito com muito carinho aí para vocês. Tá lá no grupo do Telegram. E a senha é Amora. Você vai pegar o PDF, vai abrir, vai pedir uma senha. Você vai escrever Amora. Tá bom? E aí, bom proveito com esse material. Bom proveito com essa live. E semana que vem tem mais, tá?
Um grande beijo. Aí toda segunda também eu tô pondo vídeo novo aqui, tá? No canal. Então acompanhe. Manda essa live aí para outras pessoas que também gostam, né? De saber sobre decoração, sobre casa, pessoas que gostam de decorar sozinhas. E mesmo as pessoas que querem ter esse conhecimento, até para ficar de olho aí, né? No que estão fazendo aí na sua casa. Conhecimento liberta. Gratidão, paz, luz e amor no coração. Uma boa noite para você.